Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 9 de abril de 2010, sexta-feira. O verbete é o 1532. 4 páginas, 44 logias e 8 máximas. Tema: paraconstructura. Agora, especialidade: autoevoluciologia. Definição: a paraconstrutura é a autoconstrução da estrutura do construto pessoal fundamental ou micro-universo consciencial em desenvolvimento permanente por meio da evolução dos próprios esforços autolúcidos, prioritários e cosmoéticos da consciência. A construção do micro-universo da consciência. O aperfeiçoamento do micro-universo da consciência pela própria consciência. A estabilidade do micro-universo consciencial. As procriações mentais somáticas. O nicho das neo-ideias. A falha do micro-universo consciencial do mega-trafar. A rachadura na construção do micro-universo da consciência no surto psicótico. O desabamento da construção do micro-universo consciencial da consciência ao cometer suicídio. O fato de ocorrer a neoparaconstrutura quando a consciência alcança a condição da dispersidade. A paraconstrutura na condição de mega-verpon. A paraconstrutura mais evoluída da consciência livre. O primo pensene como sendo, ao mesmo tempo, a primo paraconstrutura e a mega paraconstrutura. Se as pessoas estão falando de Deus, nós estamos dando aqui uma palavra diferente para a causa primária. Né? Agora, na argumentologia tem a taxologia com 4 categorias de paraconstruturas básicas. Na remissiologia, entre as 15, nós falamos remetemos para 5, que já foram debatidas aqui. Chispa discernidora, completude consciencial, dicionário cerebral analógico, inteligência evolutiva e micro-universo intransitável. Frase enfática. Depois de criada simples e ignorante, a consciência aperfeiçoou o próprio micro-universo consciencial por meio dos altos esforços instintivos, psicomotrizes, intelectivos e parapsíquicos. Você vive satisfeito com o próprio micro-universo consciencial, ou seja, com você mesmo? Por qual razão? Eu quero dizer para vocês que na trinomiologia o paraconstruto está faltando um T. E também na colinatologia, eu estou vendo que aqui está faltando os processos da reconstrução. Tem várias palavras de reconstrução, preciso de olhar depois, isso aí tem que acrescentar, e tem mais cognatos do que esse. Você olha para mim aí, na sua condição de rosa, né? Nada, a deusa. Agora, perguntas. Eu andei por várias teorias e religiões. Eu não acredito, não sinto nada. É como se eu achasse que estão todos errados. Tenho a impressão que são crianças. Não me acho nada e não tenho teoria alguma de nada. Saibaba eu estudei, curioso, mas acho que não é tudo. Não acredito em verdade. Bem, assim sou eu. Não consigo entrar em nada. Gostaria de te ouvir responder minha mensagem. Olha, eu, no meu caso, te saúdo e acho que você tem todo o direito a admitir nada. Agora, seria interessante você estudar a teoria da descrença, do princípio da descrenciologia, né? Que ela está dentro disso, não falou nada aqui. Você precisa estudar a descrenciologia. Agora veja, a descrenciologia nossa é o seguinte: a gente não acredita em nada, não crê em nada, não tem crendice, não tem nenhuma beatice, não tem nenhuma sacramentação de nada. Agora, o que se passa? Nós admitimos, sim, as coisas que nós temos experiência. Então, por exemplo,
Eu falo para você, ó, que essa minha mão tem 5 dedos. Essa mesa aqui, ela é praticamente curva. Não tem jeito de ser. Eu olho aqui, por exemplo, a enciclopédia está com 7 volumes aqui na mesa. Isso tudo eu admito. Então eu tenho convicção disso. Eu reconheço a situação. Isso é o princípio da descrença. Não acreditar e não aceitar nada, a não ser aquilo que a gente vê pelas próprias vivências pessoais. Agora, existem vivências físicas e tem vivências extrafísicas. Então, o seu caso é estudar a descrenciologia. Isso é ótimo. Agora, aqui, eu te dou 200 barrigadas de riso, a hora que você fala que não acredita nada e foi ver o Sai Baba. É um dos mais furadões que tem por aí. Muito engraçado, né? O que ela escolheu para ver? Né? Sai Baba. Sai dessa. Né? Estou assistindo o vídeo do dia 8/4/2010, em total prazer de tudo que ouço. Vejo, sinto e relembro, embora eu não soubesse desses verbetes. Mas o conteúdo é assimilado com tranquilidade. Inclusive, já vi meus aprendizados cotidianos, a cosmoética, a programação existencial, a identificação em alto percentual. A boa curiosidade foi ter encontrado 3 dias antes, e em outros momentos, livros, net, minhas pesquisas pessoais, apontando ao estudo que eu precisava, mas desconhecia a chamada na mídia Sou do Sudeste. Reconheci tudo aquilo escrito, observando vídeos online, lembro de sonhos, projeções e outros lugares extrafísicos chamados de estudos multidisciplinares. Agora sei o nome correto e espero aproveitar um bom tempo. Agradecendo a todos por essa excelente oportunidade online, vamos em frente. É uma senhora mandou para nós. Tá certo. Welcome on board. Vamos em frente. Desde uns 9 anos que conheço a Conscienciologia. Minha mãe fez os cursos no final dos anos 80. Já tive contato mais forte com as ideias. Entretanto, fazia um tempo que não estudava. Estava totalmente desligada das questões energéticas ultimamente. No dia 6 de abril, quarta-feira, me veio uma vontade forte e certa de acessar o site e buscar meus livros de Conscienciologia. Posso considerar que seja isso um tipo de chamados intermissivistas? Infelizmente não vi a chamada na TV. Não, está tudo certo, pode ser sim. Você, desde os 9 anos, quer dizer que a primeira coisa que você perdeu foi o Greenvex, a Sinvex e a Invex. Seria bom você entrar nessa para saber a partir daí o que você perdeu. Às vezes vale a pena. Sinto que sou intermissivista, mas ainda tenho influência do espiritismo. Gostaria de fazer uma pergunta sobre meu conflito. Várias consciências, como Emmanuel, Bezerra de Menezes, Wagner Borges, Divaldo Franco, Chico Xavier e até outros que vieram à Terra, acreditam que Jesus foi o maior ser que veio à Terra. Por essa consciência dão tanta importância ao Cristo. Por que essas consciências dão tanta importância ao Cristo? Porque está na moda, né? Faz fama, deita na cama. Agora, parabéns pelo trabalho e continuo lendo e estudando a Conscienciologia. Agora, ó, J. Cristo é uma personalidade realmente que mudou até o calendário aqui do Ocidente. E ele dominava bem muita coisa de energia, mas era um meninão, em evolução. E outra coisa, a partir dele também, devido a ele deixar as coisas dele tudo confusa, já fizeram muitas guerras em nome dele. O negócio é bravo. Né? Não adiantou muito também, não. Tem um lado muito bom, mas tem um lado negativo, de J. Cristo, violento. Começa que não deixou nada escrito, porque também acho que não teve tempo. Mas também é o seguinte, ele era homossexual? Ele era analfabeto? Tudo isso a gente pode perguntar, tem um monte de coisa. A primeira coisa é aquilo que eu falo. Por que é que não falou nada sobre escravidão? Agora, ó, se a pessoa faz muitas projeções avançadas, ela vai ver que o J. Cristo é secundário. Tem consciências na Terra muito maiores do que ele em matéria de ascensão espiritual. E outra coisa também séria. Tem muita coisa que ele não abarcou, não pôde fazer, porque não teve tempo. Se eu tivesse vivido mais, eu teria mostrado mais conhecimento. Assisti o seu anúncio na Rede Globo.
Entrei no site, que por sinal é muito interessante. Baixei alguns verbetes para estudar. Sou nova nesses assuntos de consciência e gostaria de fazer algumas perguntas. Gostaria de um exemplo de como fazer um código de ética dentro da conscienciologia. Olha, a primeira coisa que você tem que fazer é ver todos os seus furos e coloca a saída, a conclusão, o resultado, o modo de você preencher as suas lacunas, do ponto de vista ético. Isso é que é um código ético. Então não adianta dar para você o código de outro. Nenhuma personalidade é igual a outra. Começa por você. O que é? Onde é que você erra mais? Quais são os seus trapalhos, os traços pardos? Aquilo que você carrega e não consegue tirar. Por exemplo, você fuma. Eu sempre pergunto isso, que essa é muito comum ainda. Tem muita gente que fuma no Brasil. Parece que 17% da população ainda fuma. Então, quais características da personalidade deve ter sempre em mente? Humildade, honestidade, fraternidade. Humildade é besteira. Humildade, a maioria que tem aí é processo de seita. É modéstia. Essa que é a palavra melhor. Poderia me informar, na sua opinião, qual é o melhor caminho? É o da auto-incorrupção. Esse é o melhor caminho. Isso é cosmoético. Então, você deixa de ser autodesassediadora. Como poderia alcançar minha lucidez mais rápido? Olha, o melhor é você. Se você ainda não leu, leia esse livro aqui, ó. Nossa Evolução. Isso aqui dá as características do processo. Olha no site aí que é fácil de achar. Quanto custa o livro? 28 piastras, 28 pratas. É isso? O que é a técnica de mais um ano de vida? Cadê a nossa amiga? Não está aí hoje? A Beth? Não. Dentro dessa técnica, eu, na minha condição de dona de casa, quais seriam os principais traços a serem trabalhados por mim? Não tenho estudo superior e estou aposentado atualmente, que poderiam fazer a diferença em minha existência. O senhor fala muito em livros. Por quê? Essa sua pergunta é ótima. Parece que está faltando livro para você. Você tem biblioteca particular? Se não tem, é bom começar a fazer. De outro lado, quanto mais conhecimento eu tiver, me ajudaria em que situações? Em tudo. A evolução é feita pelo autoconhecimento, conhecimento da própria pessoa. Fazer assistência não seria suficiente? Não. Porque muita gente faz assistência para aumentar o egão dela. A maioria que faz TACOM, tarefa da consolação, é para aparecer. A humildade disfarçada, ou falsa humildade. Desculpe pelas perguntas, mas são importantes para mim diante desse mundo novo que se discute na minha frente. Olha, o melhor mesmo é a nossa evolução, para você ver, isso aí pode te ajudar muito. Agora, o mais, quando você pudesse, dar um pulo aqui, que a gente dá um banho de loja maior. Parabenizar, tão somente pela excelente iniciativa de abrir mais um campo de informação, permitindo dar oportunidade às pessoas de acessar diariamente as informações com a gente aqui. Sou do balneário Camboriú, Santa Catarina. Estava, de certa forma, adormecido, embora tenha conhecimento e longa participação logo no início do grupo de estudo. Foi como um chamado e um religamento. Um grande abraço fraternal a todos. Olha, welcome aboard. Foi bom te ouvir. Gostei da sua expressão, do religamento. Tá certo. Estamos fazendo isso. Esse é o nosso intuito, nosso objetivo. Em geral, uma consciência intermissivista que desviou feio da sua praxis, entrando no mundo do álcool, sexo ou drogas, e vem a dessomar, ela regride voltando para a baratosfera brava ou ela fica no mesmo nível retornando para a comunidade de origem? Não, ela já está na baratosfera, continua na baratosfera. Ela não saiu da baratosfera. Álcool, sexo, droga, pessoa não saiu da baratosfera. Outra coisa, até que ponto que essa pessoa é consréu? Ou seja, é uma consciência reurbanizada. Gostaria que o senhor detalhasse mais sobre o homossexualismo. Se é contra a natureza humana, por que determinados espíritos escolhem essa condição? Porque são frágeis, são fracos, são tíbios. A verdade nua e crua é essa.
Um indivíduo que queira disciplinar esse instinto, o que deve fazer? Primeira coisa é pensar que a consciência não tem sexo. Sexo é um processo do corpo humano. Olha a lógica que nós estamos falando. E outra coisa que a gente fala é o seguinte, seria bom ele estudar fisiologia, as funções do corpo, para ver que a gente não pode fazer de um liquidificador uma televisão. Não dá, não funciona bem. É bom estudar isso. Então a mesma coisa é o processo, a gente não pode estar trocando as bolas. Troca as bolas, tem vários nomes para esse negócio de trocar as bolas. Aqui eu não estou falando literalmente, não, mas até que serve. Mas tem uma opção de troca coisa. Esse negócio de trocar as coisas, isso não dá muito certo. Agora, eu não sou contra homossexualismo, nada disso. Nós temos até homossexuais que nos ajudam. Atualmente aqui mesmo, eu acho que tem um que está frequentando aí, que é homossexual, não é isso? Ontem mesmo eu respondi aqui pergunta de um amigo meu que é homossexual. Então nós temos vários amigos, eu já tratei de um monte deles. Tratei assim, de problema dele, porque o homossexual tem doença igual aos outros, de diversas maneiras. Agora, o que se passa? Alguns que eu conheci deixaram também a homossexualidade. Agora, os fanáticos pela homossexualidade acham que o mundo está caminhando para a androginia. Todos serão andrógenos. Besteira enorme. Bobagem. Outra bobagem. Eles acham que o homossexual é um ser superior acima da vulgaridade da humanidade. Besteira. Também não é. Eles são seres carentes que estão usando o corpo de maneira antifisiológica. Agora, é lógico, eles têm, cada um faz do corpo o que quiser. Não tem gente que faz do corpo atirador de bola, quer dizer, fica no futebol, fica usando a cabeça para isso. Quer dizer, a cabeça não tem nada dentro, que fica dando cabeçada. Veja bem, tem gente que sabe, usa o corpo para tudo. Tem outros que só sabem usar o pé. São as chamadas consciências podálicas. O jogador de futebol, por exemplo, é especialista, como consciência podálica. Mas em cima, às vezes, não tem nada. Tem outros ainda que são piores, que acham que o processo todo é fazer do corpo massacre. Então, entra no boxe. E hoje tem até mulher que entra no boxe com peito e tudo. O negócio era as mulheres tirar o peito e virar homem, tudo, né? Acertar as coisas todas, mexer nos músculos, mas sem peitaria. Como é que fica? Com as glândulas mamárias e a prolactina. Isso aí não dá certo. Então, veja, existem essas personalidades todas que estão usando o corpo erradamente. Então, a gente tem que ver. Eu, por exemplo, eu uso o corpo aqui, às vezes erradamente, porque fico mexendo no nariz aí, o povo está implicado comigo que eu faço isso. Mas é devido ao meu processo de alergia, que às vezes tem, mas hoje não tem nada, eu estou fazendo de propósito. Então, vamos entender isso. Agora, cada um faz o que pode, cada um usa o seu corpo quando bem entender, não é isso? Agora, eu só digo, fisiologia humana é muito sério. A biologia humana não admite ultrapassagem. Tem que seguir tudo bonitinho do jeito que ela é. Quando a gente força a barra, por isso que eu sou contra todo tipo de mutilação. O processo, por exemplo, da deferentectomia, o problema e outras coisas mais, ligadura de trompas, tudo que é cirurgia é só fazer na última hora, porque é corte, se examinar o que é. Uma das minhas cunhadas, com 45 anos, tem síndrome de Down em estágio avançado. Tem dias que ela está amigável, risonha, e em outros ganha uma força descomunal e se torna agressiva, saindo totalmente do padrão gentil de sempre. Ela toma medicamento tarja preta. Às vezes penso que pode ser alguma bipolaridade que acompanha, outras vezes percebo que pode ser incorporação de alguma ou algumas consciências. É possível? Olha, não há dúvida, do jeito que você está descrevendo aí, isso aí é um processo de possessão. O estado mental dela pode favorecer esse tipo de ataque? Sim. No caso das consciências com síndrome de Down, elas eram consciências ditas normais que regrediram para esse estado ou são consciências ainda atrasadas com a sua genética e paragenética alterada? São consciências que temporariamente estão num corpo em regressão. Mas ela não está tão regredida assim do jeito que parece. É o corpo dela que não funciona bem, devido à genética e outras coisas mais. Agora, o problema todo é o seguinte. Uma pessoa, mesmo estando normal,
100% com o corpo, a imunologia em dia, com profilaxia, etc., ela pode receber heterassédio e ficar possessa, semi-possessa ou possessa totalmente. Agora, pensa bem uma pessoa que tem distúrbio da cabeça, por exemplo, ou do corpo. Essa é mais suscetível ainda de ser vítima de assédio. É o que acontece com a sua cunhada. Um doente esquizofrênico com rachaduras na construção do seu micro-universo consciencial levará quantas vidas futuras para fechar essas fissuras patológicas? Conseguirá esse intento em uma só vida? E no caso do suicida, a qual nível chega o desabamento da construção do seu micro-universo? Há relação entre ex-suicida e hoje esquizofrênico? Tudo isso falou é possível. Agora, o que é que se passa? Uma só vida. Às vezes tem pessoa que consegue superar muita coisa numa vida só, mas elas são exceções, são exemplos, estão fora de série. A maioria demora muito. Uma pessoa assassina outra, geralmente pelo cálculo que nós já tivemos estudando, inclusive com um processo de evoluciólogo, a pessoa demora mais ou menos 7 a 8 vidas humanas, num período de mais ou menos, dentro da nossa cronologia aí do calendário gregoriano, 750 anos, quer dizer, 7 séculos e meio. Isso é o que acontece mais. De modo que essas coisas todas a gente tem que estudar aí no caso. Agora, tudo depende da consciência e da sinceridade dela para querer fazer a reciclagem. Depois de vários tratamentos e consultas com especialistas, não foi diagnosticado nenhum problema que me causasse tantas dores nos pés. É possível haver associação com a pessoa que já desencarnou, com quem tive um relacionamento e que tinha paralisia infantil e que tinha muitas dores nos pés? É. Estou iniciando na conscienciologia e não sei usar ainda os termos corretos. Peço desculpa, gostaria de obter uma resposta. Olha, é possível sim, mas agora o problema seu aí é o seguinte: você tem que estudar o que nós chamamos de pré-kundalini, que é o problema do chakra, veja bem, secundário, que é podálico, ou seja, dos pés. Ele está é o plantar, são os chakras plantares, esquerdo e direito. Isso aí é que é bom você verificar o que é que se passa. E pode ser sim. Outra coisa, se ele tinha o processo lá das pernas com paralisia infantil, pode ser que isso possa transmitir, pode ser que ele esteja aí, mas aí você que tem que ver. Outra coisa, às vezes ele esteve, deixou o problema instalado e foi embora. Também, às vezes, você vai procurar hoje, não tem. Agora, o que você precisa é estudar o estado vibracional e trabalhar na pré-kundalini, que são os pés. É o jeito. Gostaria de esclarecimento. Passou o filme da atriz Farrah Fawcett, da sua luta contra o câncer que adquiriu. Eu fui ter contato com esse filme no ano passado, no dia anterior à data que meu pai faleceu. E ao assistir o filme, senti muito meu pai, apesar do câncer, e tratamento dele ter sido completamente diferente do dela. Ontem, mudando o canal da TV, fui parar novamente onde estava passando o filme, exatamente um dia antes do aniversário do meu pai. Fiquei analisando o fato, se significa um sinal de contato de meu pai para comigo ou apenas uma coincidência. Sinto como contato, pois não sou de assistir filmes, e esse filme me chamou a atenção, me atraiu exatamente nas datas de nascimento e falecimento de meu pai, não mais que outras datas. Ele faleceu há mais de 13 anos. Agradeço se puder me esclarecer. Olha, aí pode ser um processo de interatividade, sim, de sincronicidade. Agora, o ideal nesses casos, nós não tiramos conclusão nenhuma quando o fato é assim ainda inicial. É bom você anotar, arranjar no seu laptop, abrir um arquivo e fazer as suas anotações de tudo quanto é interatividade que aconteceu. Com o passar do tempo, isso vai ficar mais claro. E as coisas ficam, vamos dizer, insofismáveis, indiscutíveis. Mas é preciso acumular as anotações. Existe a condição de amparador intrafísico? Sim, aqui nós temos uma porção, por exemplo, o Avindário, o Mário, o Lostos, todos eles são amparadores intrafísicos. O que está na base do amparo? A interassistencialidade cosmoética, principalmente no nosso caso aqui, a TARES,
a tarefa do esclarecimento. É uma fase de recomposição da consciência amparadora? Mas também faz parte da evolução. Todo mundo tem que ser amparador cedo ou tarde. Todo mundo tem que fazer interassistencialidade. Todo mundo tem que ser mini peça dentro do maxi-mecanismo de interassistencialidade multidimensional. De modo que, cedo ou tarde, a pessoa chega lá, não tem saída. Agora, eu queria falar para vocês 2 livros que acabaram de sair da Editares. 3ª edição de Retrocognições do nosso companheiro, o professor Wagner Alegretti. É a 3ª edição já do livro. Esse livro é um sucesso, inclusive fora do Brasil, e tem também edições em inglês. Acho que essa edição devia trazer aqui, a edição em inglês está faltando. Edição em outros idiomas, além de inglês. Aqui está só em português. Essa é a 3ª edição, dentro do histórico editorial. Sabe colocar nesse livro, aí na 4ª edição seria bom colocar as edições em outros idiomas. Agora, quem não lê esse livro é mulher do padre, boboca. Outra coisa séria. 2ª edição do Redação e Estilística Conscienciológica. Isso aqui é da Marina, a professora Marina Tomás e o professor Antônio Pitaguari. O livro ele foi publicado em alguns exemplares, pouco. A primeira edição era 200 exemplares, esgotou logo. Eles fizeram agora mais 500 exemplares, a 2ª edição. Agora, esse livro é importante, principalmente para o processo da conscienciologia, que é a enciclopédia, para quem está estudando. É bom examinar isso aqui para ver o que vai fazer. Todos vocês que estão estudando, vocês têm esse livro? Se não tem, está faltando alguma coisa. Tira arranjar o livro. O livro está aí, é da Editares. Ele tem lá também na livraria. Vamos olhar isso aí com calma, seria bom. Todos vocês estão fazendo aí verbetes, os verbetólogos, né? Você de ver como é que é isso. Todo o processo da verbetografia pode sair dali. Aquilo é muito importante. O que você quer falar? Ele é um amparador intrafísico que está me ajudando. Ele suspende a bola e eu dou a cortada, às vezes. Eu, às vezes, suspendo a bola e ele dá a cortada. É assim nós vamos. Esses livros também podem ser adquiridos através da internet. Fala aí direitinho os dados. Entrando no site aqui da Tertúlia, e aí tem nossos livros ali do lado direito, conheça nossas publicações. Aí tem várias publicações. Por exemplo, aqui, Autocristo Espera por Ti, o JK, a Nossa Evolução, inclusive projeciologia, e tem também, por exemplo, o DVD de evoluciólogo do professor Walder e da enciclopédia, para o pessoal que está em dúvida aí quanto aos próprios verbetes, tem essa da enciclopédia. E aí também tem muita gente aí agora nova que está em dúvida também com os neologismos que podem, principalmente através desse CD da enciclopédia ou mesmo dos livros, adquirir conhecimento sobre os neologismos e sobre as verpons em geral. Aí, aqui tem uma amostra de livros. Outros livros da Conscienciologia podem entrar aqui na palavra-chave, digitar, que vão aparecer também aqui com os preços e tudo. Aí entra na cesta de compras e em poucos dias aí ele vai ter em casa, né? E pode se confiar hoje em dia 100% no correio também, que vai receber em casa. Então é isso. Agora, em relação aqui ao verbete, você tinha falado. A propósito, você está falando, hoje uma pessoa me perguntou aqui no CE, quando é que eu vou dar de novo um curso sobre os revolucionários? Eu falei, não, já tem um DVD, não precisa de curso. A pessoa não sabia. Está aí o CE, trabalha aí. Não sabia que tem um DVD. Então é bom a gente falar que tem esse dividir. Vamos dividir o DVD com esse povo, né? Vai dar mais dividendo.
Esse DVD que eu falei também que pode se comprar pela internet, do Evolucione, é um curso, né? E agora, na parafatologia, penúltima e última linha, você colocou o primo pensene. Você tinha falado que é porque o pessoal tem o primo pensene como sendo ao mesmo tempo o primo para a construtura e a mega para a construtura. Quer dizer, é a maior para a construtura que existe no cosmos, deve ser a causa primária. Né? Aí pode ser o Deus, causa primária, inteligência suprema do universo, Big Bang, a explosão inicial, outras coisas nesse sentido, tudo é mais ou menos a mesma coisa. Eu estou arranjando agora um novo nome aí, se quiser, ó. Seria primo para a construtura, ou a mega para a construtura. Mas eu ouvi você falar há pouco que você colocou isso porque o pessoal tem perguntado muito sobre Deus. Mas isso aqui agora dá para explicar que Deus é besteira a gente perder tempo com isso. Agora, o que tem que estudar é a paraconstrutura, ou seja, o seu próprio micro-universo. O microcosmo da pessoa, ela tem que pensar, você é um Deus que pode ajudar os outros dentro da sua evolução. Você pode ajudar seus companheiros de evolução, sua equipe do grupo evolutivo, estudar ajuda. Pode falar. Na fatologia, o último item. Qual que é? O fato de ocorrer a neoparaconstrutura quando a consciência alcança a condição da desperticidade. Sim. O problema é o seguinte, a neoparaconstrutura é quando as coisas mudam tudo. Então, há uma renovação, uma reciclagem maior. Com a desperticidade, isso ocorre assim de uma maneira óbvia, inevitável. Não tem jeito da consciência escapar dessa. É um divisor de água. Hein? É um divisor de água, é um antes divisor e depois. De águas bem positivo quando a pessoa alcança a lucidez. Então ela vinha. A hora que aumenta um pouco mais a lucidez, ela vê que ela tem que ser auto-desassediada. Aí a dispersidade fura a boca do balão, aumenta mais rápido. Agora, por aí vocês veem que a base de tudo isso é o parapsiquismo. Por isso que eu dou tanto valor e falo tanto aqui em parapsiquismo. Tudo isso nós estamos querendo mostrar para os intervencionistas, a base mesmo é a tertúlia falando de parapsiquismo. São três coisas dessa chamada nossa: intermissivista, tertúlia, parapsiquismo. Mas o que mais? Só isso, obrigada. Graças. Continuando aqui, professor, essa mudança que ocorre na disperticidade, ela muda a estrutura interna, como se fosse um turnover, uma mudança radical. Não, pensa bem uma pessoa. Primeira coisa, os conflitos diminuem demais. A maioria dos conflitos existe por autoassédio e heterodesassédio. Vocês estão de acordo? Não tem lógica? Agora, acaba com isso. Como é que fica? Agora, o melhor da história é a pessoa pensar que o assédio não para, ele não cessa. Até serenão tem assédio. Mas o problema é você ter o heteroassédio sem isso causar qualquer problema em você. Ou para você. Isso é muito importante. Então, a questão-chave é a ausência de autoconflitividade. Tá? A conflitividade some. Ela diminui demais. Em relação com o que era no passado, praticamente o que existe, o percentual é muito menor. Então isso é muito sério. Então vocês estão vendo o seguinte: a evolução da consciência real, ela alcançar um nível de autenticidade, tranquilidade, de equilíbrio, de harmonia íntima, ela precisa demais de saber conviver com os outros. Então, por exemplo, não adianta a pessoa se isolar cada vez mais. Aí ela vai dar a doença que é o autismo, etc. A solidão burra. Agora, ou enferma, no caso. Agora, o que é que se passa? A hora que ela começa a conviver eficazmente, ou de maneira harmônica, ou de maneira, vamos dizer, teática e homeostática, sadia,
ela melhora. Então o problema não é só dela. Conclusão, para uma consciência evoluir não adianta só ela. Por isso que a evolução ela só existe em conjunto, no grupo. A inseparabilidade do grupo kármico é inevitável, é insubstituível, não tem jeito. Agora, a maior prova é o problema da autodispersidade. Só aí que a pessoa entende isso para valer. E outra coisa, a autodispersidade, a pessoa é levada no tapa, rigorosamente para o universalismo. Não tem jeito. Ela começa a pensar nela, então ela pensa na humanidade toda, porque acabou o processo de conflito maior. Ela não pode reclamar dos outros, ela não pode se queixar de alguém. Não existe mais queixa sobre esse aspecto, não existe mais. Vocês estão entendendo como é que é o processo? É quando ela não se sente mais incomodada pela atitude do outro. Não... Agora veja, aí vem aquilo que um dia desse eu falei que ficou para vocês decidirem. O quê? Pois é, quando é que vai ter a mega euforização? Nós podemos fazer aqui um dia com 2 pessoas selecionadas. E nós podemos deixar essas pessoas escolher 2 para ficar uma de cada lado. Ela mesma escolhe. Vai ser mais democrata ainda. Isso que eu estava estudando. O que vocês acham? Agora, nós fazemos o sorteio para 2 pessoas. Agora, vocês escolhem o dia e como. O problema é entre vocês. Eu não quero entrar. A minha democracia agora, eu sou, vamos dizer, carregador da mala. Estou seguindo vocês. Quer dizer, mesmo que a mala seja sem alça, eu estou carregando. Agora, o que é que se passa? Quem decide é vocês. Vocês resolvem, se viram, aqui para vocês, democracia. Outra coisa, não adianta apelar para o Conselho dos 500, que já tem muita coisa para fazer, tem que ser vocês. Professor, pode ser hoje? Eu não sei, pergunta aí. Eu não dou palpite nisso. Pode ser eu hoje, vou hoje. fazer o processo. Eu estou me oferecendo como escravo da história, escravo do contexto. Mas já... Só queria complementar, o senhor comentou esse dia também aquela questão do ressentimento, né? Então, se a pessoa ainda tem ressentimento, a coisa está muito crassa ainda dentro dela. Por exemplo, uma pessoa que tem ressentimento, você acha que ela evolui com a TENEPS? Não tem jeito. TENEPS, ela não progride, ela não avança, o negócio não funciona. Entendeu? Ressentimento, mágoa é muito difícil. Agora, vocês devem se discutir. Se vocês quiserem hoje, a hora que acabar, a gente dá o prazo aí, eu falo para vocês debater. Quando é que vai ter a mega euforização? Outra coisa, preciso saber se o povo está sabendo o que é isso, né? Entende? Isso aí fica por conta de vocês. Qualquer coisa tem uma tribuna lá em cima. É só chegar e falar. A Cris deixa, todo mundo que quer, ela deixa falar. Ela não tem proibido ninguém. Aqui nós somos contra esse negócio de proibir. É proibido proibir. Então, como é que fica? Está danado. Você está rindo muito hoje. Eu não sei o que é que houve com você. Você está rindo à toa. Pode ser que você dê um beijo na orelha esquerda, que às vezes é muito importante isso. A gente nunca sabe o fator desencadeante da energia. Né? Isso é o cara que falou para mim. Não, hoje eu tive um beijo da minha amada na orelha esquerda, então estou com a corda toda. É um problema sério, sei lá. Outra coisa, você está sentado do lado da orelha dele, não sei se já deu um beijo na orelha. É a orelha esquerda, está tudo certo. Nunca se sabe. Mas quem é que está com o microfone aí? Tem alguém? Pode falar. Na patologia também, na antepenúltima linha, o desabamento da construção do micro-universo consciencial. O desabamento da construção do micro-universo consciencial da consciência ao cometer suicídio. Vocês viram que teve uma pergunta que está falando do desabamento do jeito que eu escrevi. Eu já escrevo sobre essa expressão há muito tempo.
Nesse caso, a estrutura toda desaba, por isso que demora tanto tempo para Desabou. reconstruir. E outra coisa, cria aquilo que eu chamo que é a maior frustração. A mega frustração de uma consciência é o suicídio. Eu não vejo nenhuma outra tão grande. Suicídio é terrível. Agora, ele pode ser pior ainda, a frustração. A hora que o cara suicida e mata outra pessoa. Às vezes até sem saber. Igual aquela pessoa que se atirou da janela lá na Prado Júnior e caiu em cima de um cara e matou na hora. Agora, recentemente, teve um outro caso também. Esse foi horrível. O segundo caso lá. A pessoa que se atirou lá de cima na rua, bateu em cima da pessoa, matou. Então é o suicídio e o homicídio. Tudo simultâneo. Esse da pior é mais. Você já pensou como é que fica esses dois aí, a situação? A surpresa da pessoa que morreu na hora, sem nem saber por quê. Caiu um raio em matéria de peso em cima dela, e ela morreu. Como é que fica? Uma desativação. Porque essa estrutura ela é construída aos poucos, né? E a pessoa consegue em tão pouco tempo destruir com ela. E agora o pior não é isso. Há uma tendência, às vezes, de certas consciências para o problema do suicídio, que aquilo vem de vida anterior. Então, o problema da frustração ele pode aumentar mais. Tudo, então, precisa de acertar para ver. Agora, essas pessoas que têm essa tendência, geralmente, elas entram em depressão. Às vezes não fala nem em suicídio, mas tem um processo de depressão. Então, o problema da depressão já assinala alguma coisa nesse sentido. Para muitos casos desses, se deve estudar com calma. Entende? Deixa eu falar um pouquinho mais dessa relação da harmonia íntima com a convivialidade. O problema todo é o seguinte, tudo na evolução foi feito para a consciência evoluir com as outras consciências. A maior prova, então, que nós temos é o seguinte, não tem jeito, por exemplo, dela aparecer nessa escola humana, intrafísica aqui, sem outra consciência. No mínimo é possível de duas, que é o pai e a mãe. Agora, isso forma a família nuclear, aquela básica, que é a célula da família, a célula social da história, que é a família mesmo, a genética familiar, consanguínea, etc. Então, veja, isso aí já é a indicação básica, fundamental, que estrutura todo o processo de evolução. Então, você não vai achar nunca uma consciência isolada, sozinha. Então, esse negócio de solidão é a maior bobagem que tem. Mesmo uma pessoa que seja sozinha, aquele cara, por exemplo, que mora lá no Farol, está sozinho. Ele não está sozinho, sempre deve ter cachorro, tem bicho, tem isso, mas não é isso. E as consciências? Às vezes está cheio de consciências. Às vezes, consciências que tem lá, aquelas, por exemplo, do sobrevivente do navio que naufragou lá perto, etc., o outro que saiu, que dessomou no naufrágio, tudo aparece lá no Farol. A luz atrai as libélulas e atrai os vagalumes e atrai tudo que é alado, né, de asa. Então, a mesma coisa, o farol atrai um monte desse povo. No oceano, no meio daquela escuridão danada, o farol atrai todo mundo, inclusive gente, extrafísica. Então, veja, até o faroleiro, ele não está sozinho. Isso tudo é bobagem. Não existe, então, a solidão, do jeito que se fala por aí. Agora, a pessoa pode ficar numa solidão dentro de casa, no meio de uma multidão. Isso é outra coisa, mas mesmo assim ela não está, porque tem os assédios. Uma pessoa que se isola durante muito tempo e acha que está procurando a solidão, que seja daquilo, ela é autoassediada que tem heteroassédio. Isso é regra. Vocês podem usar. Nunca você vai encontrar uma pessoa que está sempre enfurnada dentro de casa, sem gente com ela. Sempre tem. Extrafisicamente. É igual ao alcoólatra. Também sempre tem. Uma alcoólatra cronicificada, etc., sempre tem. O solidão, né, a pessoa da solidão, é o ermitão, o eremita, sabe? O cenobita real, ele sempre tem gente com ele. Quando o cara é bem intencionado, etc., tal, ele tem via certa. Quando ele é mal intencionado, ele tem assediador, mas sempre tem. Entendeu? Isso é regra. Cenobita, eremita, ermitão, eremita, tudo é a mesma coisa. Valdo, esses dias eu vi aí na Globo News
a mulher bomba, que ela estava lá em Tel Aviv, e viu uma criança, a criança sorriu para ela, ela desistiu. Extrafisicamente, o que deve ter havido ali dentro? Porque ela desistiu de... Eles devem ter alguém, né? Alguém da família ajudou, né, para a pessoa não cometer essa besteira. Né? Então, uma mulher bomba, você já pensou, esse é o suicídio pior que aquele que eu falei do cara que caiu da janela. A mulher bomba e o homem bomba são os suicidas mais frustrantes e frustradores que tem na Terra. E tem alguns deles que às vezes matam dezenas de pessoas com aquelas bombas. Gente, isso não existia antes. Eu escrevi isso aí, eu já falei isso no Homo Sapiens Pacífico, no Reurbanizar. Isso não existia antes, é coisa do século XX. O homem-bomba, do jeito que eles hoje têm, essa técnica do homem-bomba e da mulher-bomba. Agora, o que eu acho pior é a gestante-bomba. Essa é o máximo. Mas nessa reportagem eles... O máximo do desvirtuamento, da loucura, do fanatismo religioso. Eles entrevistaram várias mulheres que desistiram. Agora, quando você ouve a entrevista delas, elas são simpáticas, você nunca imagina... Como é que a turma dos fanáticos lá do Islã permitiu sair esse filme? Não mataram o cineasta, nem ninguém. Esse aí é terrível, né? Agora, o pior da história não é isso, não. As mulheres bombas, os homens bombas, os meninos bombas e as gestantes, as grávidas bombas, matam irmãos. É gente deles mesmo. Isso é que é o pior de tudo ainda. Pensem nisso. Tudo é parente. São irmãos, primos, gente de casa. Todo mundo assim. Olha lá no Iraque, as facções, tudo são gente do Iraque. Tudo matando uns aos outros. Todo dia 40, 60, 50. Banalizou. Está na televisão, ninguém liga. É o cara que chegou lá no bar e perguntou assim, como é que é? Qual é o score de hoje? Vamos fazer aí uma aposta para ver quantos são que eles vão matar hoje no Iraque? Isso aconteceu, não é piada. O cara chegou no botequim e falou, vamos fazer aqui o joguinho, vamos ver quem é que ganha. Quanto você acha que vai morrer hoje no Iraque? Agora você tem que saber do resultado no outro dia. Agora veja, isso é terrível, gente, pensem bem. Antigamente não existia isso. Pensa bem, na Segunda Guerra Mundial não tinha isso. Isso não é terrível pensar? Quer dizer, uma coisa moderna, veio com a tecnologia, com a informática, veio com a televisão. Quer dizer, televisão, informática, toda a tecnologia moderna não tem cosmoética nenhuma. Aumentou o fanatismo. Então, o fanatismo religioso, ele está explodindo com o processo da tecnologia. Agora, outra coisa, as famílias da pessoa que explodiu a bomba, como homem-bomba, mulher-bomba, faz festa. Isso, faz festa, pois é, não, aí tem as consequências. Mas o pior é que, ó, por mais que eles façam, não tem consequência pior do que aquela pessoa que é o suicida, bomba. A bomba humana. Quer dizer, faz do corpo uma bomba. Esse aí é que é o pior. Agora, isso tudo está aí para a gente estudar. Nós não podemos ficar de braços cruzados perante essa realidade. Tem que pôr a boca no trombone, a boca aí no microfone para falar essas verdades todas. É o jeito. É igualzinho esse negócio que eu falo. Ó. Eu ainda não falei para essa turma aí, seria bom falar. Olha aqui, ó. Você teletertuliano, vai olhar que aqui ó, tem um pequeno depressão na minha cabeça. Isso aqui era câncer. Câncer espírocelular. Que eu peguei devido às luzes das lâmpadas que tem UV, ultravioleta, que são essas fluorescentes, que o governo agora está achando de todo lado, fora do Brasil, no Brasil, que eles vão acabar com as esquentadoras. Essas que nós usamos aqui, ó, são de esquentar. Então, veja, as outras, elas são, vamos dizer, duram mais, então economiza. Então, veja, os governos querem economizar nas lâmpadas e vão piorar tudo, porque eles vão ter que gastar mais com câncer. Vai dar câncer em todo mundo devido à irradiação ultravioleta, UV, que as lâmpadas têm. Essas lâmpadas aqui, ó, estou sem nada assim, por causa disso. Outra coisa,
Eu uso chapéu por causa disso. E meu chapéu tem forro. Esse forro aqui, ó, feito na China. Essa minha camisa, ó, feita na China. Tudo é contra o processo da irradiação do sol e do UV. Agora, então, veja, isso é porque eu tenho que fazer isso, senão vai me dar outros câncer por aí. Esse meu câncer que eu tive, espino celular, 5% dele dá metástase. O meu não deu. Já faz 3 anos, essa semana eu estive examinando, não tem nada, tudo quanto é lado. Se desse, já teria na cabeça, no pescoço, somente no pescoço, assim, ó. Aí não tem nada, eles me examinaram aí, não tem nada. Agora, o que eu vejo é o seguinte, como é que é? E essas lâmpadas cancerígenas? Ninguém vai falar nada nisso? Se um dia aparecer na televisão de qualquer coisa para dar entrevista mais séria sobre esse assunto, eu vou falar nisso e mostrar a minha condição. Eu sou, ó, marca, sou um exemplo, rato de laboratório, olha aí. Quero lembrar que eu sou médico, eu segui isso tudo, não adianta querer me tapear. Eu sei quais foram as lâmpadas, eu estava usando as lâmpadas mais fortes que eu tinha no meu escritório. 5 meses que eu coloquei, porque isso aí, ela é de acumulação. Como eu já tinha acumulação de outras lâmpadas, devido a eu estudar muito, ler muito, eu trabalho muito de madrugada, aquele negócio todo, o negócio piorou. De modo que são coisas que nós precisamos de falar aqui de vez em quando. Eu estou fazendo essa campanha já faz 3 anos até agora. A campanha contra o UV e contra as lâmpadas fluorescentes. Essas, que é uma opção de coisa assim, ó, que parece intestino. Essas lâmpadas intestinais são terríveis. Eu vou falar quando chegar na televisão, que são lâmpadas intestinais. Cuidado, porque ela dá câncer na pele. Lâmpadas intestinais, fluorescente, UV, ultravioleta. Agora, ó, essas de LED que tem hoje, e as lâmpadas incandescentes que esquentam, elas não dão câncer, elas não têm UV. Professor, gostei da pastilhinha que vocês deram aqui na entrada, muito boa. Acho que é um modelo diferente. Professor, eu queria fazer uma comparação entre a definologia e a frase enfática. Porque aqui na definologia o senhor fala de esforços autolúcidos e na frase enfática de esforços instintivos. O que você quer saber? Eu queria entender, né, eu estava lendo aqui a definição e o senhor, quando menciona aí atrás na frase enfática, o senhor menciona o fato de que é feito por meio de autoesforços instintivos. Eu queria entender até que ponto os esforços instintivos são realmente instintivos ou são mais teleguiados? Qual é a diferença? Isso aí é a pessoa que vai ver, né? O que é que influi mais nela? É um instinto de bicho? É ignorância? É um capricho? Qual tipo de loucura que ela tem? Uhum. Qual grafar que ela tem? Olha qual é o mega grafar que você examina tudo. É por aí que a gente vê o processo. O senhor fala instintivos, psicomotrizes, intelectivos e parapsíquicos. Qual é? O que é que predomina na pessoa? Qual o mega grafar dela? Qual é o ideal? O ideal é não ter nenhum mega grafar. Só ter mega grafar. Como é que a gente chega lá? É esse que é o ideal. Não, estou te dando o resumo de tudo. Sr. Paulo. Sim. Eu também pensei nessas questões aí. Eu acho que eu entendi assim, eu queria saber se eu entendi correto. Esses esforços autolúcidos, eles são para qualquer situação, e aí na frase enfática, quando eu li instintivos, psicomotrizes, intelectivos e parapsíquicos, o que eu entendi é que tem que ser autolúcido para desenvolver a homeostasia de todo o holossoma, não é isso? Tudo nosso começa pelos instintos. É. Não tem nenhuma pessoa aqui que não esteja usando instinto hoje. Vocês almoçaram? Sabe por que eu pensei assim? Porque a paraconstrutura é na consciência. E aí, na exemplologia, o senhor fala muito da fase do soma. É lógico. Né? E na técnica, que o senhor fala da técnica avançada na todos os aspectos que eu neurociência. posso para mostrar a complexidade do assunto. E aí eu fiquei pensando... Agora, o exemplo aqui que é o melhor. Aqui, ó, paraconstrutura infantil. O grupo universo consciencial da consciência em criança. Então, ó, cabeça de bagre. Né?
Agora, para a construtora adolescente, o micro-universo consciencial da consciência adolescente, é o teenager. Agora, para a construtora madura, o micro-universo consciencial da consciência adulta, a partir da maturidade biológica, aos 26 anos de idade física. Como é que fica? Então, aí, isso tem a ver com o restringimento intrafísico que tem que abrir, que tem que amadurecer, tem que ter autodisciplina para poder deixar a consciência crescer, não é isso? Eu fiquei pensando o caminho é esse. Agora, o que eu vejo aí é o seguinte, se de olhar quais são os trapalhos da pessoa. São esses trapalhos que provocam, geram, detonam as lacunas, erros, fissuras e deficiência do micro-universo. O micro-universo é a consciência em si. Tudo que ela corresponde, ou ela é, ou ela se manifesta. Então, o micro-universo da sua consciência é o seu egão, seu ego, você. Então, como é que fica isso? É o microcosmo da consciência. É isso. Agora, a minha pergunta está dentro da tecnologia. Queria saber, assim, as técnicas avançadas da neurociência, a importância que tem essa técnica pelo seguinte, porque o maior objeto físico que existe na Terra é o cérebro, os dois hemisférios cerebrais e o cerebelo. Enquanto tiver consciência, depende daí. Quando tiver, precisa estudar isso aí. Agora, aqui outra pergunta. Realmente qualquer pessoa pode fazer uma viagem astral consciente? Yes. That's it, sure, indeed, yes, of course. All right, d'accord. Existe alguma técnica que produz o melhor resultado, ou cada técnica deve ser testada individualmente para descobrir qual se adapta melhor? É a segunda parte. Cada um tem que estudar para ver. Agora, eu recomendo, no Projeciologia, tem dezenas de técnicas. Eu recomendo que a pessoa pegue 3 básicas que ela se adapte melhor para usar. Porque, de acordo com o contexto do dia, ela muda. Uma dor de barriga que a pessoa tem muda todo o contexto da projetabilidade lúcida. E não é só isso. O jeito da pessoa, às vezes, pensar, o trabalho intelectual que ela tem, o serviço que ela vai fazer, uma pequena dorzinha de barriga. Apenas um piriri já cria um problema. Piriri quer dizer diarreia. Eu estou falando aqui para dar as várias linguagens. Então, se o negócio é esse, pensa bem o que é que não tem mais. Tudo influi na vida. Agora, já tentei várias técnicas de relaxamento, seguidas de esterilização e absorção de energia, e técnica para alcançar o EV. Mas só obtive sensação de dormência nas mãos e lábios e um pouco de balonamento. Paulo, o que você quer? Já está ótimo. Está começando. Mas, no geral, só fico sem sono, sem saber o que fazer com a mente, acordado ainda no corpo físico. O que o senhor me aconselharia? Eu aconselho a você dormir bastante. Durma aí 8, 10 horas. E depois você vai fazer a sua projeção. Para tirar o sono de tudo e ver que é você que tem que dominar seu corpo. Não ficar esperando que você vai dormir. Isso aí é bobagem. Se juntar o sono com a projeção, você vai ter onirismo, você vai ter pesadelo, até mesmo projetivo. Mas não vai ter projeção. Então, o ideal é você descartar o processo onírico do sono. Durma bastante e depois vai fazer. As melhores projeções são da pessoa ígida, sadia, numa condição, vamos dizer, salutar, positiva. A própria experiência da quase morte, as projeções que a pessoa tem não são as ideais. Às vezes, para aquela pessoa é a melhor que ela teve, mas não é ideal para todo mundo. Moro em Belém do Pará, sou estudante dos processos da consciência e projeção e observo uma carência dos centros aqui no estado para difundir essas informações. Será que algum dia teremos um centro aqui? Que tal você conversar com isso? Fala aí para a turma. O Instituto, qualquer coisa que tem, se junta algumas pessoas, eles podem fazer o negócio em Belém. Eu não sei o que é que tem lá em Belém, quando é que vai ter curso. Pode falar? Já está sendo planejada a entrada de uma unidade do IPC lá. Ah, é? É. Não sabe quando, nem onde, nem quem? Quem vai estar, já vai estar tendo atividades, não está programado, mas quem vai... Qual pessoa, então, entrar em contato com o IPC? IPC. Quem vai estar... Dá aí os dados do IPC para nós, então. Quem vai estar gerenciando isso é a unidade de Manaus. Belém do Pará, tá? A turma de Manaus é que está indo lá para montar a unidade.
Gente, é a segunda pergunta sobre Belém do Pará esses dias. Vocês viram que teve uma outra um dia desse? É a segunda. A pessoa parece que é outra pessoa. Então, vou falar aqui o telefone do IPC Manaus. Tá certo. 92 3634 8001. De novo, 92 3634 8001. Outra pergunta. A comunidade Shangri-La, inspirada em Shambhala, reino mítico, cosmogônico, escatológico e centro irradiador de bem-aventurança e residência de sábios iluminados, pode ser realmente uma comunidade existente ou produto da imaginação e literatura? Existe algo semelhante no extrafísico? Caso sim, eles se comunicam com os pré-serenões vulgares? De que modo e por que se comunicam? Olha, é bom você saber desse povo. Extrafisicamente tem de tudo, desde a baratosfera até comunex. Tem comunex de homossexuais, tem comunex de judeus, tem comunex de católicos, tem comunex de árabes e islâmicos, tem comunex também de artistas de diversas modalidades de arte, tudo isso tem. Agora, o processo é entrar em contato e ver. Agora, eles não devem ser grande coisa, não, porque tem muita coisa mística ainda. Então não serve, ainda tem muito guia amaurótico, ou seja, guia cego. Ao ouvir a tertúlia de ontem, levantaram questões sobre características de macrosoma. O personagem histórico Rasputin, no contexto esquizado russo, ao ser envenenado, não sentiu os efeitos da ação criminosa. Ele teria um macrosoma? O professor tem alguma impressão que poderia compartilhar? Não, ele era um mega assediador muito forte. Tem muita gente que é assim, que não tem macrosoma, não tem nada. Esse cara era um mega assediador intrafísico. Ele foi um dos geradores da Revolução Comunista. Em sindromologia, quais são os sinais e sintomas encontrados na sindisciplina autotensênica? O excesso atual de informações, notícias, videogames, aos quais os jovens estão sujeitos e muitas vezes viciados, podem levar a essa síndrome? Qual a terapêutica? Olha, a indisciplina autotensênica é a pessoa que não pensa corretamente e que fica turbilionária na cabeça. A cabeça é um caos. Ela então tem alteração saltuária, não tem concentração mental boa, ela não tem juízo crítico perante as coisas básicas do processo, ela não é capaz de fazer uma reflexão muito, assim, com introspecção muito grande. Enfim, é uma pessoa que precisa de psiquiatra ou, no mínimo, psicólogo, para ver como é que fica. Em sinergismologia, esclarecer e exemplificar. O sinergismo ângulos para ângulos na construção do corpo da conscienciologia. O processo todo é o seguinte: uma pessoa começa a estudar corpos, quer dizer, todo o corpo de ideias e princípios que constituem e estruturam a conscienciologia como ciência da ciência. Então, agora, o ângulos e para ângulos. Os ângulos são os ângulos físicos que a pessoa tem. Como é que ela aborda? Tem que ver aquele ângulo. Qual que é o flanco? Qual que é o lado? Qual que é o tipo de abordagem daquela análise, do ponto de vista físico? E tem os para-ângulos, que é do ponto de vista extrafísico. Então, vê, por exemplo, o holossoma da pessoa, ou o holossoma, ou o chamado duplo dos objetos cheios de energia, etc. Em efeitologia, esclarecer e exemplificar os efeitos do respeito aos autolimites mateológicos na produtividade mental somática prolífica. O caso todo é o seguinte: o efeitos do respeito aos autolimites mateológicos. Por exemplo, não está perdendo tempo com besteirada para falar sobre a primeira causa, Deus, essas coisas todas, porque isso é mateológico. Porque senão a produtividade mental somática prolífica, aquela que pode produzir muita pessoa, vai usar isso sem resultado nenhum. Porque nós estamos muito longe de entender o processo da causa primária. Isso é mateológico. Mateológico ou mateologia é a ciência que estuda aquelas coisas que estão além da nossa capacidade de análise. A teosofia postula que após um tempo descartamos o psicossoma e vamos para uma dimensão chamada plano mental, antes da ressoma. O que tem a dizer sobre essa afirmação? Besteira. Você pode até sair
só com o seu mental soma, enquanto você está aqui, fazer uma projeção. Mas deixar e ficar assim, não existe isso. Tudo aí é coisa da teosofia que veio lá da Blavatsky. Agora, o que é que se passa? Existe o mental soma. E existe as condições de uma dimensão também mental somática da história. Tudo isso existe. Mas entre descartar o psicossoma, não. Quem descarta o psicossoma é o serenão quando vai se transformar em consciência livre, CL. No Espiritismo cita-se sobre ressoma na extrafisicalidade de uma dimensão extrafísica superior para outra imediatamente inferior. Qual a sua opinião? Besteirada. A pessoa é o seguinte, pela consciência dela, ela muda a dimensão pela instantaneidade da sua vontade e da sua intenção. Alguns afirmam que existem camadas energossomáticas. O energossoma da consciência possui padrão vibratório ou vibracional mais elevado, ou é o mesmo padrão que na consciência? O indivíduo perde a lucidez na segunda dessoma. Quais as principais alterações do indivíduo? Olha aqui, está faltando estudo aí da sua parte sobre esse negócio. O processo nosso é o seguinte, existe esse paracorpo que nós chamamos de energossoma, e a energossomatologia, que é para estudar o processo da energia da pessoa. Mas dentro do holossoma, a pessoa tem, como veículo mais sério, o mental soma e o psicossoma. Enquanto ela vem para cá, ela tem a parte da energia que faz as ligações, as conexões com o corpo humano e o corpo humano. Mas o que interessa mesmo é o mental soma, que é o paracorpo do discernimento, e o psicossoma, que é o corpo dos desejos da pessoa. Aquilo que coloca a pessoa para frente em matéria de instinto, de desejo, de emoção, e muitas das vontades de bicho da pessoa. Tudo é processo do psicossoma. Agora, o que é que se passa nisso tudo? O problema é que a pessoa, a hora que ela dessoma, depende da capacidade dela de lucidez. Se ela não recuperou as unidades de lucidez, que são os COS, ela entra dentro de uma parapsicose pós-dessomática. Aí qualquer um manda nela, ela vai para a oratosfera, ela é satélite assediador, enfim, ela é um vegetal extrafísico. Tem muita gente assim, são bilhões desse jeito. Por isso que está havendo agora a reforma da situação através da reumanização terrestre. Por isso que está havendo aí a situação. Agora, estuda mais e coloca as energias em cada lugar. Outra coisa que é bom te falar. Todo veículo de manifestação da consciência tem energia que a consciência aciona. Ela, através de qualquer coisa, a consciência, pensando com a vontade, a determinação dela, aquilo que ela quer, a intenção, ela movimenta a energia. A energia é a chave do cosmos. Existe uma energia imanente. A consciência vai lá, usa aquilo. E geralmente ela usa de maneira egocêntrica, egóica, errada, cheia de trafares, que são os traços, vamos dizer, fardos da consciência. Então, por isso que tem que evoluir para acabar com isso. Nós temos que usar essa energia imanente sem alterá-la, sem fazer poluição. O senhor definiria Deus, sou, digamos, espiritualista. Deus é a maior bobagem da criação humana até o momento para mim. É uma besteirada total. Agora, existe de fato uma causa primária, uma inteligência suprema no universo. Mas perder tempo com isso é loucura. Nós não sabemos às vezes nem as coisas da dermatologia desse dedo meu. Nós agora vamos estudar, isso é da mateologia que eu estava falando. Não podemos perder tempo com coisa secundária. Isso é besteira. Deus é coisa secundária. Mas tem alguma coisa na reencarnação que me incomoda. Não consigo pensar que morremos e reencarnamos nesse planeta ou nessa mesma era para evoluirmos ou resgatar algo que deixamos ou fazer o que fizemos errado. Acredito no livre-arbítrio individual e no superior. Está bem. Olha, você vai com essa que você vai direto para voltar para a baratosfera. Acredito no livre-arbítrio individual e no superior. Está certo. E você acha que você já é um serenão? O que o senhor acha da reencarnação? É lógico que nós todos aí admitimos, nós chamamos de seriex. É a serialidade existencial ou multi-existencial. Não sou espírita kardecista, apesar de algumas coisas do espiritismo terem me aberto portas para o entendimento sobre as inúmeras dimensões e possibilidades que temos. Não cultua Tacom. Já fiz projeção ou viagem astral, mas descobri-lo foi muito bom para mim. Pois é, vamos em frente. A senhora
pode ir longe. Vamos estudar e ver o que a gente faz. É por aí. Agora, ó, não fica preso nesse negócio de livre-arbítrio, não, e achar que as coisas que você não vai voltar, porque vai voltar mesmo. Observa bem os seus processos egóicos. O que você pensa? Quais são as coisas que você almeja? Quais são os planos? Quais são aqueles processos fora de série que a pessoa pretende alcançar, né? Os objetivos? Você vê isso? Outra aqui. Sou psicóloga e essa semana a senhora marcou a consulta comigo dizendo que de repente começou a ouvir voz e que elas a mandavam fazer coisas terríveis. Estava com muito medo. Depois de vir das chuvas e do trânsito caótico do Rio, ligou desmarcando. Como estudei muitos anos no IPC, procuro não diagnosticar logo como esquizofrenia, mas sim ver primeiro como fenômeno parapsíquico espontâneo. Pode me dar a sua opinião? Olha, aí eu preciso examinar a pessoa e ver o que é mesmo. Agora, de qualquer maneira, essas que procuram psicólogo, a maior parte, são esquizofrênicos e estão assediados. São as duas coisas simultaneamente. A maioria é assim. Se de ver a idade, as condições da pessoa, uma opção de coisa, fazia anamnese. O arco voltaico pode ser executado pela mesma pessoa? Sim, mas não precisa. O estado vibracional já insere, já está índice do arco voltaico. Estava vendo em um dos programas, acho que foi no dia 29 de março, e no programa que o senhor disse que gostaria de rever ou indicar a sua irmã, o programa da Globo News a respeito do Chico Xavier. Então, só quero informar que a reportagem se encontra no site YouTube em 3 partes. E ele está dando aqui as datas do processo. Agora, a minha irmã é o seguinte, o meu sobrinho já arranjou para ela. O que eu queria é que ela visse a mãe dela lá, no programa da televisão. Vai ser a primeira vez que a minha irmã vai ver a nossa mãe na televisão. Muito embora a minha mãe já tinha aparecido comigo em televisão, nos programas lá, até tipo Noite de Gala, aquelas coisas antigas do nosso amigo. Lembra de Noite de Gala? Na época que ela vivia. Todas as consciências participam da criação do nosso cotidiano de manifestação multidimensional. Olha, as consciências em torno de você, quer dizer, todas essas participam, né? Isso faz parte. São as chamadas testemunhas permanentes que a gente tem. Nós temos uma plateia, um auditório, uma assembleia extrafísica, vendo tudo que a gente faz. Isso tudo é bom guardar. O seu livro Dupla Evolutiva é excelente, entretanto ele se foca em como os casais já constituídos elevam o seu relacionamento ao nível de dupla evolutiva. Mas e quanto ao solteiro? Como conjugar os gostos e preferência para se começar um relacionamento e depois levá-lo à dupla evolutiva? A primeira coisa, tem que ver o que é a dupla evolutiva. Eu não fiz isso erradamente, não. Eu acho, uma pessoa se interessa por outra, é bom ver o manual da dupla evolutiva. Precisa saber o que você quer fazer uma dupla. Tem um monte de coisa antes disso. Por exemplo, eu valorizo muito a aparência física. Sei que é algo que é supleto até certo ponto. Ao procurar uma parceira, devo levar em consideração isso, por onde pautar a busca. Olha, esse aí é uma das coisas, porque o homem vê muito na mulher, porque o ginossoma, o corpo da mulher, é o maior afrodisíaco para o homem, é o corpo. Devido às curvas da mulher e o processo da boazuda, a mulher sexy, etc. Tal. Isso aí é da sexomática. Agora, isso é importante, mas isso é secundário. O importante é a consciência no interior, a beleza interior. Isso é que é importante. Agora, não adianta nada você ter uma beleza interior se você tem uma feiura interior. Não consumina. Então, se você tem feiura interior, você tem que procurar uma pessoa, uma mulher, com a feiura interior, no mínimo. Agora, se você tem a beleza interior, então, olha bem a beleza interior. A beleza interior, o nome dela, é o seguinte, nível evolutivo. Olha qual é o seu nível evolutivo e procura uma pessoa, no mínimo, do seu nível. Ou se não, uma que seja inferior a você, que você vai ajudar, porque dupla evolutiva é para ajudar os outros. Então, pensa bem nisso. De modo que, a partir disso, outra coisa, dupla evolutiva, antes de mais nada, por isso que é interessante ver o manual da dupla evolutiva. É fazer concessão e não exigência. Que concessão que você faz? Olha bem se você tem afinidade com a pessoa e vê se você tem
alguma capacidade de fazer concessão para ela. É assim que começa. Tem possibilidade do senhor vir a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul? Não, senhora, não tem. Eu não estou saindo mais daqui, eu estou por aqui. Eu vou fazer agora, daqui a uns dias, 78 anos. E quando eu vim para cá, faz 10 anos, eu falei que só sairia daqui ou por doença, ou por alguma cirurgia, ou pela cremação, porque aqui não tinha crematório, ou por algum processo excepcional que mexa com o grupo, que é o que vai acontecer, que nós vamos sair daqui em outubro, no fim de outubro, para ir a Uberaba, devido ao jubileu da medicina. É dia 30 de outubro que é o caminho. Então nós vamos antes disso. Tem que ver os dias que nós vamos. Para ver os dias que nós não vamos ter tertura. Onde são? Professor Valdo. Dessa vez nós não vamos mais a Monte Carmelo, é só Uberaba, vai ser fácil. Em Monte Carmelo agora eu não tenho nenhum parente direto. A minha irmã, mais a minha sobrinha vieram para cá. Professor Valdo, eu não sei se eu cheguei, sou retardatário hoje, não sei se já viram os erros que tem aqui na taxologia. Olha, está faltando na cognatologia, reconstrução de outras palavras para aumentar. E também na trinomiologia, tem o paraconstruto, está faltando um T. O que é que você viu mais? Na taxologia, eu não sei se, logo na linha mesmo aí onde tem taxologia, tem paraconstruturas, eu não sei se você deixou sem o C mesmo. Onde é que está isso aí? No final da taxologia que tem aí, ó. Sem o C, não, isso aqui sim, também está faltando, paraconstrutura. E no item 2 aí tem parapedagógica, é parapedagógica, né? Parapedagógica, é um G. Isso aí eu acho que está tudo arrumado lá, mas aqui não estava. Professor, nós vamos olhar aí. Tá. E uma dúvida que eu tenho é o seguinte, uma dúvida. Me diz uma coisa, aquele fenômeno da visão panorâmica, ele é um recurso parafisiológico mesmo, é fisiológico ou não, é desencadeado? Parafisiológico. Parafisiológico. O negócio é então, muito independe, por exemplo, de um amparador... Por isso que a maioria tem a visão panorâmica na hora que está dessomando, que ela está mais para lá do que para cá, está descoincidida, ou semi-descoincidida. É aí que ela tem a visão panorâmica. Então ele não é desencadeado, por exemplo, por um amparador, por uma consciex que está superintendendo a dessoma? E às vezes não é não, às vezes é o problema do choque biológico da dessoma. Ninguém interferiu, foi só a pessoa. Ok. As coisas todas tem. Isso aí é muita coisa para estudar nisso aí. A visão panorâmica é um fenômeno impressionante. Agora, pequenas visões panorâmicas, parciais, segmentadas, etc., muita gente tem durante a vida. Mas essa de ver tudo com calma para resolver, não, essa aí é quando dessoma mesmo, se paga o pedaço. Não vê. Essa é cara, né? Um ingresso um pouquinho mais caro que os outros. Ok, obrigado. Professor, eu queria entender, essa pergunta não é de hoje, mas faz uns dias que eu queria fazer, sobre a questão da projeciologia. Quando o senhor iniciou, o senhor trouxe as ideias através da projeciologia. O senhor já explicou a questão do fenômeno mais importante. O salto que foi dado da projeciologia para a conscienciologia, teve algum motivo específico? O enfoque, quando ele modificou? Eu queria mostrar o seguinte, que ninguém deve sair do corpo à toa para fazer turismo. A pessoa vai sair para aprender, para aurir conhecimento, para ele evoluir, para se desenvolver. Uhum. Então, veja, esse desenvolvimento, o projetor, quando sai, acaba descobrindo a conscienciologia, que é a base do estudo dele mesmo. Como é que é a evolução da pessoa? Evoluciologia, cosmoeticologia, discernimentologia, entendeu? Autocriteriologia, determinologia, tudo isso é um processo extrafísico que a projeção permite a pessoa chegar mais depressa. Por isso que é importante. O resultado da projeção é a conscienciologia. Uma pessoa chega para mim e fala assim, eu faço projeções faz 40 anos, e está com um cigarro na boca. Faz projeção, a vovozinha, não faz nada, coisa nenhuma, tapiação. Entendeu o que quer dizer? É que tinha que ter mudado tudo cosmoeticamente, que a projeção muda tudo. Você sai daqui com lucidez sobre as coisas, então sair sem lucidez é assédio, possessão, bobagem, todo mundo tem. Agora, a projeção consciente lúcida, ela é mais difícil, mais rara, exige mais
definições, dedicações, abnegação, entendimento. Por isso que eu escrevi o livro Projeciologia, em primeiro lugar, para mostrar. Porque na prática, a pessoa chega na conscienciologia se descoincidindo, não tem outra saída. Se ela ficar só no corpo aqui, é difícil para ela lembrar tudo. Sempre mexe com alguma coisa, descoincide alguma coisa para ela mexer. Então a projeção sempre existe. Você vai mexer com o estado vibracional, vai exteriorizar energia. Isso aqui já é uma projeção energética. Sim. Você está exteriorizando a energia, uma projeção da energia sua. Uhum. Então, esse movimento, quando ele iniciou, em termos da conscienciologia, era porque nós já tínhamos um grupo específico possível para receber? Eu comecei a fazer isso para servir, porque eu vinha do Espiritismo. As pessoas lá já falavam em desdobramento, já tinha uma base do processo. Sim. Então, eu quis expor a situação de uma maneira técnica, sem o aspecto sectário da seita. Para depois entrar na consciência. Entendeu? Okay. Explicitar isso tudo. Entendi. Para mim foi ele. Quem é que está aí com o microfone? Tem alguém? Como é que nós estamos? Então deixa eu dar uma lida aqui. Quando não tem, eu uso lá. Né? As categorias da paraconstrutura básica. Paraconstrutura parafenomenológica. A especificação da parafenomenologia interdimensional. Paraconstrutura parapedagógica. A composição das disciplinas dos cursos intermissivos. A paraconstrutura paraterapêutica. A fundamentação da paratecnologia interassistencial. A paraconstrutura verponológica. A conteudística da central extrafísica da verdade. Aqui tem 4. Você sabe que essa relação aqui pode ser aumentada de diversas maneiras. Tem muita coisa para ser feita aqui para aumentar isso. Eu só coloquei para dizer que existe isso, para as pessoas saberem. Na página 7, na tecnologia, as técnicas avançadas da neurociência. Eu queria compreender a relação dela com... A técnica avançada da neurociência, eu já respondi aqui. Isso é devido ao processo do cérebro. A neurociência, que é a neurologia antiga, hoje a neurociência, que eles gostam de chamar, mudaram o nome, é o estudo, então, neurológico. O sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, etc., da parte neurológica de tudo. Isso aí envolve os 2 hemisférios cerebrais, o cerebelo, tudo que tem no cérebro, até da testa da pessoa. E esse aí é o objeto mais sofisticado que existe na face da Terra. E ele é a base do processo da consciência. A consciência aqui de nós todos vale o que nós temos atrás da testa. O resto tudo é apenas pseudópode, é ferramenta, é apenas um objeto que você está usando para se manifestar. O que interessa mesmo é o que está aqui atrás, aonde nós vamos. Por exemplo, nós não temos consciência no dedo, nós não temos cérebro no pé. Por isso que eu falo, o cara que joga futebol, ele coloca o cérebro no pé. Então ele é podálico, virou bicho. Quer dizer, é um bicho do pé. Você está entendendo como é que é? Bicho do pé. Agora, então, com isso, você vai entender o que nós estamos chamando, as técnicas avançadas da neurociência. Elas são importantíssimas para nós estudarmos o micro-universo consciencial. Tem lógica, observa, você vai entender. Se não tem isso, você não tem nada, né? Quer dizer, sem isso não dá para você não tem subsídios, você não tem contexto, você não tem essência para estudar a sua realidade. Tá certo? Os eventos climáticos que ocorreram no Rio de Janeiro na última semana são reflexos de alguma realidade mais intensa? Não, são as coisas que ocorrem mesmo. O Rio de Janeiro está para fazer essas coisas há muito tempo. Eu, desde que fui para lá e passei mais de 30 anos lá em Ipanema, eu sempre falei nisso, que precisava de cuidar dos morros, mas não adianta. A televisão essa semana está falando, aquele cara que era o secretário lá do Rio de Janeiro, secretário-geral de obras, etc., tal, de 1938. Ele já tinha falado tudo que devia de fazer. 1938 para agora, presta atenção, são exatamente 72 anos. Ninguém tomou providência. O Rio de Janeiro piorou tudo enquanto eu estive lá. A Rocinha eu conheci menor e eu fiz assistência na Rocinha como médico, muito menor do que era. Hoje é uma metrópole, é uma megalópolis, é uma mega cidade. Então veja, eles não fizeram nada.
É lógico que vai morrer muita gente esse próximo ano. Todo mundo está falando isso todo ano. Essa foi a pior. Vamos ver se vai chamar a atenção do povo para tomar alguma providência. Agora, tem dois aspectos disso. Primeiro, como tem o processo da representatividade, o povo vai, tem uma gestão, depois eles vão embora e dão uma banana para a gente. Perdão. Então, o que é que se passa? Eles vão embora, não faz nada, o tempo, às vezes, 4, 5 anos da gestão dele, às vezes hoje eles aumentam para outro, mas não faz nada daquilo, porque o negócio é antipático, tem que usar muito dinheiro, não dá para pôr dinheiro no bolso. Se a pessoa for começar a fazer a reorganização do Rio, não dá para colocar o dinheiro do bolso. Então, as comissões de comer, de roubar, tem que diminuir. A maioria está entrando para roubar, não dá. Então, a primeira coisa é essa. E outra coisa errada, a turma que está lá, como não tem reeducação, porque a educação nossa caiu, o povo não está educado. Eles não veem o perigo que eles estão vivendo. E não quer saber. Muitos desses que caíram, eu garanto para vocês que eles vão voltar lá. Eu já falei isso não sei quantas vezes, não resolveu nada. Agora, falei por quê? Eu vi uma tragédia horrível. Eu morava em Ipanema. Então, na década lá de 70, o processo, eu vi Ipanema, a hora que deu uma enchente, que o morro veio abaixo, as casas caíram, lá no Cantagalo, eu vi 10 pessoas no ar, a hora que eu estava passando na rua, que eu era médico, estava assistindo o povo que estava caindo. Os 10 estatelaram embaixo, todo mundo morreu. Por 10. Depois disso, de tanto se reclamar, falar as coisas, fizeram um edifício lá. Lá não tem jeito de cair mais morro, porque fizeram um edifício enorme junto, para liquidar, um paredão o negócio. Isso lá perto do meu apartamento, onde é que eu ainda tenho até hoje lá, apartamento lá na área de Ipanema. Agora veja, nós todos estamos falando, eu falava nisso o tempo todo, o processo dos morros do Rio, mas não adianta. Agora, o pior da história é isso, o secretário em 1938, a televisão, Globo News está falando isso todo dia. O cara falou tudo em 1938, o secretário de obras, o secretário do município, expôs tudo, fez uma exposição, mandou, ninguém escutou esse homem. Tem tudo lá, os registros da prefeitura. O que adianta? Mais uma vez eles vão falar, deixa, todo mundo esquece. Hoje em dia, com essa mega comunicação, todo mundo esquece. Todo mundo tem ouvidos de mercador. Ninguém lembra de mais nada, o povo esquece, fica por isso, o povo volta para lá, a vida continua, vem os traficantes tomando conta do morro, do mesmo jeito, estão matando gente. Outra coisa, o que é que mata mais? Teve um cara que perguntou para mim, quando eu estava no Rio, isso foi lá na Praça General Osório, assim, Valdo, o que é que mata mais? Esse povo aí acha que os traficantes matam mais do que a inundação. Então, eles não vão cuidar disso. Então, tem traficante que está matando mais do que todos os desabamentos, inundações, sabe, e a queda de morro. Agora, por exemplo, vamos ver se dessa vez isso vai chamar a atenção pelo seguinte, aquilo que aconteceu em Niterói, lá no Bumba, aquele Bumba, lá o morro do Bumba, aquilo foi a pior que eu já vi. Das coisas todas, eu não sei quantas pessoas morreram lá, também eles não sabem. Mas agora ver, tinha igreja, tinha escola, tinha um monte de casa no meio. Eu não lembro de nada do Rio que tenha afundado uma igreja. Mexeu com a igreja católica. Vamos ver se agora eles vão mexer nessa. Pela primeira vez, uma igreja também foi para o espaço. Eu não sei se a igreja católica também, já não sabe. Porque pode ser evangélica, né? Não sei. Então, nós vamos pensar nisso. Teremos um ECP2 para 100 pessoas no dia 23, 24 e 25 de abril aqui no Rio. Como podemos intensificar a assistência a partir do curso? Olha, fala dessas coisas que eu acabei de dizer. É necessário pôr a boca no trombone para fazer alguma coisa. Eu fiz o que eu pude enquanto estava aí. Uma vez me chamaram para dar opinião sobre o processo da rodoviária, eu falei tudo lá, o problema da urbanização no Rio, que é uma área que eu tinha empresas lá, e conhecia o ambiente. Muita coisa de seguir para fazer uma parte lá em mudança na rodoviária. Mas isso aí, eu falei com eles, tem que cuidar do morro, quem é que cuida disso, vamos dar um jeito nisso. Mas, morro, é como diz o cara, ou mato ou morro. Mas lá o processo é que eles gostam de morrer, no morro. Entende?
E os traficantes gostam de matar e as pessoas gostam de morrer, eles se matam. Então, as pessoas ficam no morro para se matar e os traficantes ficam no morro para matar. Então é mata ou morro. Depois do programa de ontem, descobri que sou intervencionista, mas não consigo fazer autoprocognição. E gostaria de descobrir qual é o meu objetivo nessa ressoma. Quais os primeiros passos para começar a minha biografia? Olha, esquece a sua biografia e vê o que você pode fazer para o restante da sua vida. Olha, esse livro aqui pode te dar alguma indicação disso. Nossa Evolução, que a gente está recomendando para o povo. Isso tudo tem aí no site. Ainda sobre reencarnação, não se dá um processo vicioso, uma vez que não nos lembramos da vida passada? Não, pelo contrário. Não dá processo vicioso nenhum. Não adianta a senhora combater a reencarnação, I'm sorry. Ela escreveu 3 vezes hoje, para dar nada da vida para o negócio. Eu sei, é duro. Eu já tive gente que me deu tapa na cara porque eu comecei a defender a reencarnação. E outra coisa, era também uma mulher. Só que era uma mulher daquelas que fazia fotografia no Natal com 70 caras. E eu então fui falar umas verdades sobre a reencarnação para ela. Ela achou ruim, me deu um tapa na cara, na frente de um monte de gente. E eu falei assim, olha, eu me sinto muito, ainda tem a outra cara, só quer dar um segundo tapa, está aqui. Vamos ver o que é que vai dar. Eu só fico roxo, mas não dá nada. Agora o negócio não é fácil. Aí, na segunda etapa, eu tirei o óculos, eu não sou besta. Mas ela não deu. Ela ficou sem graça a hora que eu falei que deu outra cara. Assim, isso é o processo da reencarnação. Agora veja, eu recebi um tapa extrafísico também de índio, né? Vocês sabem da história, né? Que eu conto. Aquilo lá que foi sério. Com o avô da pessoa, tudo lá, os índios antigos do Rio de Janeiro. Turma do Rio. Lá não é Carimã, não. Aqui, onde nós estamos, isso aqui é terreno dos carimãs. Lá no Rio eram os tamoios, aquele povo todo bravo, antigo, os que dominam tudo, né? A turma do início do Brasil, né? O pau-brasil. Né? Hoje em dia já não tem mais pau-brasil. Né? O Brasil hoje não tem nem pau mais. Só é precária. Está muito fraquinho. Mas a gente tem esperança, né? Vai melhorar. Aqui no B, aqui em cima. Pois não. Lendo aqui a paraconstructura, eu lembrei do vínculo consciencial. Como é que a gente pode fazer uma relação? Você não pode fazer, porque você só evolui e melhora o seu micro-universo consciencial através do vínculo interconsciencial com as outras pessoas. É o que eu estava falando aí antes, eu disse. Isso é o grupo evolutivo, o grupo karma, o grupo karmologia. É necessário isso aí para a pessoa evoluir. O grupo karmologia é a base do processo inicial da pessoa sair do egão, para atingir a policarmalidade. Entende? Então é o grupo karmologia, é o grupo. Então, por exemplo, quantos grupos nós não temos aqui? Tem uma porção. Entende? As ICs, por exemplo, os voluntários, tudo isso é o grupo. Agora, eu fui falar no homem para mexer no nariz, eu espirrei, vocês viram? De qualquer maneira, tem alguma coisa aí que está me fazendo espirrar. Não, porque pensando na questão do voluntário, às vezes a gente pensa que o vínculo consciencial é uma coisa muito séria. Né? Então, por isso que Não, por isso que eu fiquei pensando assim, como é que a gente pode estar ajudando, fazendo com que esse vínculo seja cada vez mais Vocês estão me suportando, me aguentando aí, isso desde quanto tempo? Quer dizer, isso aí é uma prova, eu sou a maior prova para vocês. Eu sou a grilheta nos seus pés, o grilhão nas suas pernas. Vocês estão presos a mim com a opção de coisa. O que vocês vieram fazer aqui? Quem é que chamou vocês? É o grilhão. Grilhão. Opa, né? Pegaram uma sineta e chamaram. Opa, agora nós estamos chamando mais alguns. Esses que estão faltando deve ser amigo de vocês, não é amigo dele. São os de vocês, então a gente precisa chamar a atenção. É tanto que estavam querendo seguir aí, né?
uma segunda parte aí com o negócio. O Bosch estava querendo colocar a minha foto lá no negócio. Eu não sei se é o ideal. Talvez uma coisa boa era colocar mesmo aqui a imagem nossa do tertuliário. Acho que o tertuliário é melhor. Se eu colocar a minha foto, eles vão achar quer dizer, se a turma colocar minha foto, resolver isso, eles vão achar que eu estou fazendo autopromoção de alguma coisa. Aí eu vou ter que responder como é que é, por quê. Mais uma vez, que eu sou duro, que sou crítico. Mas eu acho que mais do que o próprio tertuliário é a sua imagem, em função de que são 10 segundos apenas, e a imagem ela fixa mais, chama mais atenção e vai estimular mais a curiosidade. Vamos ver o que é que nós vamos ter. Agora, a primeira coisa que tem que ter a bufunfa para isso. Sim. Bufunfa. Sem dúvida. Sem a bufunfa não faz esse negócio. O negócio é sério. Aqui no B. Sim. Em taxologia, na página 50, o 2, a paraconstrutura parapedagógica, a composição das disciplinas dos cursos intermissivos. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre isso. O problema todo é o seguinte, você acha que o curso intermissivo é constituído de quê? Você tem uma ideia? Olha, a minha ideia é que ele seria constituído da média, da necessidade da média das consciências que são intermissivistas. Tem uma coisa muito mais prática. Aqui, ó, enciclopédia da conscienciologia, está tudo aí. Isso aí que são as disciplinas. Olha quais são as disciplinas da conscienciologia que você vai ver o curso intermissivo. O essencial dele foi dado para vocês. É lógico, hoje que eu estou trabalhando com 300 especialidades, se eu não tiver tempo de estudar 300. Mas estudar é essencial. Então, essas especialidades da conscienciologia vão mostrar para você quais são. São essas que eu falo aqui. Por quê? Nós aqui temos um arremedo, é um exemplo, é uma caricatura, é uma cópia não muito exata do processo do curso intermissivo. Tudo que nós fazemos aqui é baseado nisso. Pensa que você vai ter uma ideia. É isso? Obrigada. Pode falar. Voltando ao exemplo do Rio de Janeiro, o que me chamou muita atenção foi que o prefeito de Niterói está na terceira gestão. E aí a apresentadora perguntou, mas você não sabia disso? Claro que sabia. Quer dizer, a prefeitura fez edificações... O pior da história é que lixo. Na Globo News eles estavam falando que aquele lixão tem 40 anos e eles não têm mapa do local. Eles estão usando o Google para mostrar o que tinha antes. Quer dizer, uma vergonha, não tem infraestrutura de nada. Esse prefeito atual está na terceira gestão dele, quer dizer... Não fez nada. E aí, como é que fica? Terceira gestão. Porque ele passou outros no meio, ele veio... Agora, veja, a terceira de gestão. Congestão, né? Congestão. Aí na turma da roda? Fala aí dele. Fala como é que é. Não, outra que é de lá é a Lourdes, também é de lá. A Tânia também é de lá. Nós temos muitos niteróienses aqui. Para saber como é que está realmente bem complicado, porque esse morro caiu, eu sei até onde ele é, que eu fui perguntar onde que era o morro, né? Que eu fui perguntar. É bem assim, bem dentro mesmo da cidade, mas não é só esse morro que caiu. Então, assim, a estrada que vai para a região dos lagos está meio interrompida, porque caiu o barranco de lá. Lá é choveu demais e caiu assim, barranco em vários locais de Niterói. A expressão que a pessoa me falou, né, foi o meu filho, assim, muita tristeza. Mãe, está tudo atravancado em Niterói. Ninguém consegue andar direito aqui, está lastimada a situação de Niterói. Niterói é bonitinha a cidade, né, mas está... Agora, daqui um mês, ninguém está falando disso mais. Quer dizer, isso agora aqui apareceu também no repórter, o pessoal da UF, né, que é da Federal Fluminense, já tinha previsto, já tinha antecipado o problema desse morro lá, mas o prefeito anterior, que é o Godofredo, já tinha encomendado eu acho que os jornais pesquisa, mas deviam ter uma sessão sobre essas coisas. Previsões, ou mortes anunciadas. E aqui toda semana aparecia a sessão, para mostrar o que tem. Se o jornal fizesse isso, ia melhorar muita gente. Ia ter gente que ia reclamar, que ia achar que boca, né, de Pandora
boca de sapo, etc., mas precisava. Agora, tem uma coisa mais dramática ainda nesse governo do Roberto Silveira, que tinha uma lista de locais com problema, porque ele mandou, quando começou a chuva, ele mandou fazer um levantamento de todos os locais problemáticos. Já não é a primeira vez que corre morro lá. Só que tem um detalhe, tinha vários locais lá com emergência, menos esse morro que desabou da lixeira. Esse não estava na listagem. Pois é, mas eles não têm mapa de lá. Né? Eles falaram isso lá na Globo News. Agora veja, lá o problema é o seguinte, era um lixão, aterro sanitário, e das autoridades, a hora que foi lá, sentiu que o cheiro era diferente. Então, eles tiveram que tirar os bombeiros e o povo todo para colocar roupa neles, que aquilo dá doença. Ninguém sabe que doença que pode pegar no aterro sanitário. Isso é um perigo. E ele sentiu o cheiro que estava diferente do cheiro da terra que desmorona, né? Não, e antes isso aí é terrível. A hora que eu vi aquilo... pessoal, bem antes da chuva, teve um pesquisador lá que não, falou que era... foram lá 3 dias, mas não viram também. Viram, parece que tinha 3 coisinhas que aconteciam, eles acertaram. Mas não viram o resto. Não viram. 3 dias depois o negócio desabou todo. Eles não perceberam. Agora você veja bem o que é terra firme, né? A chamada terra firma, aquele negócio antigo do latim. Falta isso, o povo não tem ideia dessas coisas. Agora, o que tem de estudo de geologia, que sabe de ser falado na urbanização, é um negócio muito sério. Eu, quando estava estudando o Homo urbanizado, eu vi como é que é isso. O Homo geológicos é dos mais burros que tem. Por isso que é que tem a pessoa que tem o processo da pré-Kundalini. Isso é geologia, é energia do pé. Então, esse Homo geológicos, você está entendendo? É muito difícil. Ele é curto, é bitolado, tem muita dificuldade de ver isso. Eu, por exemplo, quando nós vimos para cá, a primeira coisa que eu queria ver era a possibilidade daqui ter alguma coisa nesse sentido. Nós fomos olhar, então, aqui é pedra aqui de baixo, vocês sabem, tem uma pedra violenta na situação. Aqui é a coisa mais difícil que tem. E teve um amigo nosso que tinha medo da gente vir para cá, porque achava que Itaipu ia esbarrondar. Entende? Que ia inundar tudo. Ele não sabe que aqui não dá. A água, se sair de lá, não chega aqui. Esses lugares aqui são dos mais altos que tem. Vocês já viram aí, ó, quando sai daqui, anda naquela rua ali, ó, lá para cima, aquela que atravessa, é dos mais altos que tem. Você está no céu. Chega num certo ponto que o landscape, né, fica só aquele pratinho pequeno em torno de você, como se você estivesse em cima do morro, da altura dele. Então isso aí não dá para a água subir lá. Agora aqui, se a água vem, ela vai ficar no rio só, a parte de baixo. Pode, se der uma chuvona muito grande, poderia chegar até na holoteca lá. Mas eu acho difícil. Esses anos todos nós estamos aí olhando, não vimos nada. E outra coisa, esse aí não é o rio Tamanduá, esse é o Tamanduazinho. Ele é um riacho. Você sabe que aqui ao todo são 4 riachos, né? Tudo junto aí. Não é só um, são 4. Aqui tudo pequenininho. É filete d'água, riachuelo, como eles chamam, né? Riacho. Agora, tem mais alguém aí que está com algum processo com a paraconstrutura para nós esclarecer uma última coisa? Pode falar. Professor, na abertura do dia 30 de março, sobre racionalidade completa, o senhor trouxe a ideia da fixação intrafísica, através da necessidade de reflexão. O senhor trouxe que nós nunca íamos fixar tanto como nós estamos fixando aqui, em função da reflexão. Eu queria compreender essa diferença. Por exemplo, a pessoa que tem um trauma, que tem dificuldades psicossomáticas sérias, versus a fixação mesmo das ideias. Por exemplo, aquela pessoa que tem trauma de várias vidas, como é que ela resgata, como é que ela limpa isso e como é que ela faz essa substituição? Mas veja, o processo da fixação da ideia é tipo da baratosfera. Todo mundo que passou na baratosfera tem ideia fixa. Isso é o chamado monoideísmo. Isso é da psiquiatria. Está entendendo? Então, por exemplo, os oligofrênicos, aquelas pessoas que não desenvolveram bem o cérebro e outras coisas mais, o corpo, tudo mais, que tem o imbecil, por exemplo, entende? O debilóide. Debilóide, imbecil e idiota.
Esses 3 tipos de oligofrenia, eles têm o processo, você está entendendo, da ideia fixa. Isso é normal. Normal dentro da patologia, dentro da teratologia, dentro da nosografia, entendeu? Normal dentro da coisa errada. Aquilo já se espera que vai ser assim. Então o problema todo, isso é geral. Agora, nós todos, um pouquinho, a gente tem ideia fixa devido aos caprichos que nós temos, principalmente na base de emoção. Então a pessoa tem capricho por bobagem. É aí que entra a síndrome disso, a síndrome daquilo, as síndromes afetivas erradas, o processo da dispersão. São caprichos que a pessoa tem. Aquela pessoa, por exemplo, que não está satisfeita com nada, nunca, ela entra na síndrome da dispersão. Tudo dela é disperso. Ela não fixa. Então, ela tem uma fixação na dispersão. Você entendeu ou não? Sim. Que, paradoxalmente, essas coisas existem. Ou seja, não tem Então, fixação. essa pessoa, geralmente, ela não tem tendência para uma fixação da concentração mental. Então, ela não tem atenção boa, ela tem uma atenção saltuária. Ela não tem uma atenção dividida, por exemplo, divisão de atenção. E então, aí vem aquele negócio, o autojuízo crítico dela é pobre, não funciona bem, não tem jeito. Então, tudo isso nós temos que examinar. Toda pessoa deve ver se ela tem algum cacuete mental somático, ideativo, ideológico. Alguma coisa que ela repete sempre, alguma coisa que ela gosta. Cacuete é, por exemplo, ó, se eu mexo aqui ó, no nariz, seria um cacuete isso aqui. Entende? Esse cacuete é o rictus. Entende? Ó? Eu repito, estou fazendo isso. Agora, isso aqui é físico. Agora arranja um cacuete mental. Estão entendendo? Eu, por exemplo, eu estou tentando arranjar um cacuete aqui, mas está difícil. É esse. Cadê o livro? É um cacuete intelectual. Mas esse é positivo. Você está entendendo? Agora, tudo é a repetição que a gente precisa dele. Precisa de repetir de vez em quando. Eu chamo essa repetição de bate-pensenidade. É a hora que você repete o pensene. Você precisa daquilo. Nós precisamos de repetir. Tudo na vida tem repetição. Uma pessoa que não quer repetir as coisas é bobagem. Ela não consegue viver direito. Tudo tem repetição. A pior repetição que tem na Terra é uma bem clássica. Qual que é? A própria ressoma. Não, a respiração. Essa repetição é o tempo todo, até a hora que para, o cara vai embora, desativa o corpo. Repetição então a repetição maior que tem, a inspiração e a expiração. Agora, só uma... Por isso que o povo fala sufoco. Me deu sufoco, porque o sufoco é a base da desencarnação. Se der um sufoco grande, o cara vai embora. Então, nesses casos, quando a pessoa tem excesso de cacuete mental somático, para ela fazer essa virada aí... Não, isso já está muito alterado. Por exemplo, na síndrome de Tourette, o cara está totalmente perturbado. Isso aí já é outra coisa. Isso aí já é uma patologia densa, avançada, carregada, muito mais séria. Entende? Precisar de... Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da abertura de hoje foram 73 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais, 30 perguntas respondidas online, 40 votos presenciais, 18 votos online. Hoje tivemos 975 acessos online e a audiência máxima simultânea foi de 253 pessoas. Hoje vamos ter 5 recados. Alexandre, Conselho dos 500, Marta, palestra gratuita Artex, César, Noite Cultural, a mim, curso 40 manobras e PAI, obras conscienciológicas. Pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui para convidar todos e todas para a segunda votação do Conselho dos 500 da Cognópolis Foz. A votação ocorrerá amanhã, sábado, às 16 horas, no auditório do Discernimento. A pauta de votação de amanhã é a escolha do regimento da Comissão de Gestão do Conselho dos 500, ou seja, regulamento ou funcionamento da comissão, e a eleição do pórtico da Cognópolis. Então é fundamental a participação dos cognopolitas, porque o pórtico é a fachada, é o cartão de visita da Cognópolis e da Conscienciologia na cidade de Foz do Iguaçu. Provavelmente o pórtico deve se tornar um cartão postal, e é a nossa imagem que vai estar refletida lá.
Quem tiver interesse pode se atualizar do andamento do Conselho dos 500 através do site www.c500.org.br. Então, reforçando, a votação será amanhã, às 16 horas, sábado, no auditório do discernimento. Obrigado. Boa tarde a todos. A Apex tem convite para 2 atividades gratuitas. A primeira é hoje, uma palestra pública, começando às 19 horas, indo até às 21 horas, com o professor Cícero Tienemann. O tema da palestra é Curso Intermissivo e Programação de Vida. Os principais tópicos são planejamento de vida, competências e necessidades especiais, interassistencialidade e programação existencial. E o item 4 são as realizações pessoais aliadas ao curso intermissivo. Essa palestra será no Shopping Catarata JL, 2º piso, no espaço da Conscienciologia. E a segunda atividade será amanhã, uma conferência online, também na Apex, pelo site www.apexinternacional.org. Essa palestra online de amanhã começará às 15h30, vai até às 17 horas, com a professora Miriam Kunz, e o tema da palestra é Análise da relação entre o ser humano e o meio ambiente. www.apexinternacional.org. Obrigado. Pessoal, boa tarde a todos. Nós gostaríamos de lembrar o convite para a grande noite cultural que vai ocorrer, sem ser esse sábado próximo, dia 17 de abril, a partir das 19 horas, no antigo Hotel Internacional Foz, no centro aqui da cidade. E é uma noite muito bacana, especial, onde nós vamos estar fazendo a entrega oficial do condomínio residencial Vila Consciência Asa Norte. Vamos ter um show nacional humorístico com Geraldo Magela. Vamos ter uma apresentação do Mega Centro Cultural Holoteca, seguido ainda de um jantar e um baile com música ao vivo. Todas as pessoas estão convidadas. Lembrando que quem participar vai receber também um brinde surpresa. Vamos ter sorteio também. E algumas pessoas têm feito algumas perguntas. Nós gostaríamos de atualizar aqui. O traje é livre, né? Não tem necessidade de um traje especial. Tem pessoas perguntando se pode adquirir os convites com cheque pré-datado. Pode, sem problema nenhum. Veja a melhor data para si. Os convites, eles estão à venda na recepção do CAEC, do Discernimento, da IEC, com vários integrantes da comunidade. E lembrando que nós já iniciamos a venda dos convites para o público externo. Então, quem tem interesse em ir nesse evento, a gente sugere que adquira logo seu ingresso, porque a tendência é lotar a partir de agora. Muito obrigado. Boa tarde. Eu gostaria de convidar a todos a participarem do curso 40 Manobras Energéticas. O curso será oferecido aqui no CAEC em 2 módulos, são 2 finais de semana, 15 e 16 de maio, 12 e 13 de junho. O curso será ministrado pelo professor Iopicon Mário Oliveira. Eu hoje vou ler 3 manobras, da 11 a 13. Chakra predominante, compensações energéticas e continuidade das energias conscienciais. Então, se você tiver interesse em melhorar seu conhecimento sobre essas manobras, a prática, né, não é conhecimento teórico, por favor, faça a sua inscrição aqui no CAEC. O telefone é 45 3525 2652. Obrigada. Boa tarde. Bom, a Reaprendência faz um convite a todos os participantes do Programa de Desenvolvimento de Professores a realizar a prova para docência, que será no dia 21 de abril, aqui no CAEC, pela manhã às 8h30, e ela é gratuita. Tá? Ela é aberta aos participantes que já realizaram alguma entrevista ou mesmo alguma aula dentro do programa. E também convidamos para o início do PAI de obras conscienciológicas, né? Serão 10 obras a serem analisadas, que começará no dia 24 de abril, sábado, será quinzenal. Para quem tiver mais interesse, de mais informações, é só escrever algum e-mail para contato@reaprendência.org. É uma excelente oportunidade para a gente estar ampliando a nossa cultura dentro das obras que são feitas pelos nossos próprios colegas. Obrigada. O VDT eleito para amanhã foi Cansaço e especialidade Consciencioterapia. Obrigada e boa tarde a todos.